Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você tem passado? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e te convido a prosseguirmos com a leitura do e-book Como Estudar a Bíblia, que equivale à matéria hermenêutica no curso de Teologia Clínica da FATEMIPAC. Hoje prosseguiremos com o capítulo 3. O capítulo 3 intitula-se O Inspirador da Bíblia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, o Espírito de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 3, Êxodo 31, verso 3 e Isaías 63, versículo 11. O Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente e onisciente, conforme está em Lucas capítulo 1, verso 35, Romanos capítulo 8, versículo 11, capítulo 15, versículo 19, Salmo 139, versículo 7 e 10, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, capítulo 3, versículo 10, João Evangelho, capítulo 14, versículo 26, 1 de João, capítulo 2, versículo 27, Jó, capítulo 33, verso 8. Portanto, o Espírito Santo é o autor da vida, como está escrito no Evangelho de João 3, versículos 5 e 6, e Romanos, capítulo 8, versículo 11. O Espírito Santo fala e ensina. João, capítulo 14, versículo 26, Atos, capítulo 28, versículo 25, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. O Espírito Santo é o Paráclito, ou o Consolador. João 14, verso 16, 16, verso 7. O Espírito Santo é o Espírito bom e de adoção. Neemias, capítulo 9, versículo 20, Salmo 143, versículo 10, Romanos, capítulo 8, versículo 15. O Espírito Santo equilibra, Atos 6, verso 3, 2, verso 16, 1 Coríntios 12, verso 6, Mateus, capítulo 24, versículo 35. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, no capítulo 11, versículo 14, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. Quem é ele? De onde ele surgiu? A Bíblia, que apresenta Deus sem princípio nem fim, como o supremo poder, a força do bem e da luz, apresenta também Satanás como a força do mal, a força das trevas, é o inimigo das almas e de Deus, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 18. Ele é o Deus deste século, segundo está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Ele é chamado por Jesus de príncipe deste mundo, em João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14 e o versículo 30, capítulo 16 e o versículo 11. Os fariseus chamavam-no de príncipe dos demônios, Mateus 11, versículo 24 e 26, Lucas 11, versículo 18, Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 7. A Bíblia também o chama de diabo, antiga serpente e dragão. Isaías 27, verso 1, Mateus 4, verso 1, Hebreus 2, verso 14 e Apocalipse 12, versículos 8 e 9. Dele, Jesus disse: não há verdade nele, ele é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Deus o fez perfeito e era um anjo de esplendor, até que nele se achou iniquidade. Gênesis capítulo 1, versículo 31, Ezequiel 28, versículos 13 e 15.
foi expulso das moradas celestiais por causa da sua exaltação e rebelião, de acordo com Ezequiel 28, versículos 16 e 17. Ao ser expulso, Deus lhe deu uma sentença, como está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15. Ele arrastou consigo enorme número de anjos que lhes servem, tornando-se ele o chefe dos anjos rebeldes, o gênio do mal, o espírito das trevas. A maior atividade de Satanás é enganar os homens. Ele engana a humanidade, fazendo-a duvidar da palavra de Deus, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Romanos, capítulo 16, versículo 20, Lucas, capítulo 22, versículo 3, Atos capítulo 5, versículo 3, Atos capítulo 26, versículo 18, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, capítulo 11, versículo 3, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 9. Com falsas maravilhas, Satanás engana a humanidade. Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 12, Jó capítulo 1, versículo 12 e 19, Apocalipse capítulo 13 e o versículo 15, Apocalipse capítulo 19 e o versículo 2. Transforma-se em anjo de luz, de acordo com 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, movendo perseguição contra os que pertencem ao Salvador Jesus Cristo, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, apropriando-se do homem e usando como falso profeta, segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 20 e 22, Mateus, capítulo 24, verso 5, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, usando o homem como para confundir o plano de Deus, Mateus capítulo 16, versículo 23, Marcos capítulo 8, versículo 32 e 33, e enfim, como perseguidor de Israel, Zacarias 3, versículo 1 e 2. Satanás só pode agir com o consentimento divino e sob o controle de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Capítulo 2, versículos 5 e 6, Lucas capítulo 22 e o versículo 32. Satanás habita nos ares e ali impera como força do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12, Ezequiel 31, verso 10 e 11, Isaías 27, versículo 1, Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 17. Como podemos vencê-lo? Com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4 e 7, Efésios capítulo 6, versículo 14 e 17, com a oração constante, Efésios capítulo 6, versículo 18, e vivendo o evangelho constantemente, conforme Efésios capítulo 4, versículo 27, resistindo às suas investidas e ciladas constantes, pelo reconhecimento dos seus ardis, conforme Efésios 4, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, Efésios 6, verso 11, e com humildade e verdadeira confiança na pureza através do sangue de Cristo, Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, será eternamente vencido, pois o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés, como está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 2. Será preso por 1000 anos na vinda de Jesus, no reinado milenar de Cristo. Na Apocalipse 19, versículo 11 e 21, capítulo 21, versículo 1 e 3. Será solto por um pouco de tempo e depois do milênio, e será expulso da terra e lançado no lago de fogo, onde permanecerá eternamente. Apocalipse capítulo 10 e o versículo
11 e 21, capítulo 21 e o versículo 1 e 3. Será, portanto, Satanás solto por um pouco de tempo, depois do milênio, e será expulso da terra e lançado no lago de fogo, onde permanecerá eternamente. Apocalipse 10, versículo 15, 12, versículo 9, 20, versículo 1 e 2, Mateus 25, versículo 41 e 46. Temos concluído aqui o capítulo 3 do livro Como Estudar a Bíblia. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 4, Iniciação à Interpretação da Bíblia.